pastora Michele Castro e quero dar boas-vindas a todas vocês ao 4º episódio da série Mulher Única. E hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. E eu quero ler em primeiro lugar uma referência bíblica que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E para falar do poder do perdão, eu quero aqui citar para vocês alguns pontos. E quero começar a falar que todos os nossos traumas e feridas emocionais nascem dos nossos relacionamentos. Ou seja, os nossos relacionamentos é que vão gerar os traumas e as feridas emocionais da nossa alma. E isso, ele pode ser no relacionamento de pais, no relacionamento familiar, de namoro, casamento e até amigos. Isso se dá a partir da queda de Adão, do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, quando houve a desobediência e o relacionamento foi quebrado com Deus. Eva e Adão, eles foram separados do relacionamento com Deus. Aí então, nós passamos a ferir e a sermos feridos. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua grande misericórdia, Ele providencia um plano em primeiro momento. O que Deus faz? Ele levanta Moisés, sacerdote, profeta e um grande legislador. Deus vai entregar de uma forma muito especial a Moisés mandamentos estes que são verdadeiras fontes de equilíbrio emocional e também princípios que vão blindar, que vão resguardar os nossos relacionamentos se forem obedecidos, se forem entendidos e guardados no nosso coração. Então, esses princípios eternos, divinos, que Deus vai entregar a Moisés, que está registrado lá em Êxodo, capítulo 20, que são os mandamentos, são fontes de vida, que dão saúde, que blindam, que protegem os relacionamentos, pois eles têm a função de quê? De restaurar em nós o caráter de Deus, o caráter relacional de Deus. Isso é muito precioso. Você vai observar lá em Êxodo capítulo 20 que os 4 primeiros mandamentos ensinam sobre o relacionamento entre Deus e os homens. E os outros 6 mandamentos, eles vão ensinar, eles vão dar princípios sobre o relacionamento do homem com o seu próximo. Então, todos esses mandamentos, eles vão mais à frente no Velho Testamento. Jesus mesmo vai declarar isso, que todos eles vão se resumir em um só mandamento. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Vê como que os mandamentos, eles são fonte de equilíbrio emocional e guarda os nossos relacionamentos no amor que Deus nos pede para ter com Ele e com o próximo. E então, prosseguindo, no segundo plano, Deus, Ele envia Jesus para que através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nós fôssemos reconciliados e voltássemos a nos relacionar com Deus, o nosso Pai, e assim fôssemos
restaurados. Jesus veio ensinar, através da sua vida em prática, como obedecer aos princípios divinos eternos de Êxodo capítulo 20. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. E aqui nós vamos encontrar nas entrelinhas desse mandamento maravilhoso que resume todos os outros, o poder do perdão e também da submissão. Mulheres, eu quero compartilhar especialmente com vocês que a submissão e o perdão é um plano divino maravilhoso que Deus estabeleceu para nós, para nos resgatar. A submissão e o perdão, eles são carregados de poder de restauração. Da restauração de quê? Do caráter relacional de Deus. Eu quero citar muito isso para que vocês possam guardar no coração de vocês. E há uma palavra chave para que haja equilíbrio emocional, saúde, plenitude em nossos relacionamentos, e aqui eu quero citar especialmente o casamento. Deus, ele entrega essa chave como um princípio eterno para os homens e para as mulheres. Aos homens, ele vai dizer lá em Efésios 5, 22 ao 33, amem as suas esposas e entreguem as suas vidas por ela como Cristo à igreja. E à mulher, ele vai dizer, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E essas são duas chaves vitais, necessárias, imprescindíveis para uma vida de plenitude, de paz, de gozo, de alegria. Eles são princípios eternos, amor, submissão. Guarde isso no seu coração. Aleluias. São princípios que dão equilíbrio para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para a nossa comunhão como casal. Mas o que nós temos observado, então, nos dias atuais, nessa era, nesse século? Uma quebra muito grande e perigosa desses princípios. Pois amar e se submeter, ou o amor e a submissão, elas vão exigir renúncia, elas vão exigir sacrifício e obediência de cada uma de nós. E para as mulheres, especialmente, foi criada essa série e esse episódio tão maravilhoso, esse 4º episódio falando do poder do perdão. Eu quero dizer algo muito precioso sobre a submissão. A submissão, ao contrário que de muitas coisas que nós temos ouvido falar e ensinar, a submissão não é se rebaixar. A submissão não tem nada a ver com se humilhar ou estar em uma posição inferior, escrava, de forma alguma. Muito pelo contrário, a submissão é uma vocação, uma missão maravilhosa, entregue à mulher como uma essência do próprio Deus para resgatar a saúde dos relacionamentos, o equilíbrio dos relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele declara isso de forma maravilhosa lá em Efésios. Nós lemos, nós citamos aqui no capítulo 5. E ele vai dizer sobre a submissão. E eu quero dizer para você o que de fato ela quer dizer. A submissão, ela nos chama de mulheres
auxiliadoras. Essa é a verdade. Aquelas que estão prontas para socorrer, para salvar no meio de uma guerra, no meio das lutas, das batalhas. As mulheres, ela vem com essa força de Deus para salvar, auxiliar e socorrer, seja no casamento, na família, no relacionamento familiar. O Senhor nos entregou esse poder e essa autoridade através da submissão. É algo muito elevado. E o diabo, ele quer deturpar o sentido da submissão. Ele quer inverter o verdadeiro valor, poder e autoridade que a submissão carrega. Porque esse princípio na vida da mulher carrega o poder de trazer a restauração, a transformação e o equilíbrio para o relacionamento do casal. Isso é muito importante, nós não podemos abrir mão disso. Muitas mulheres que eu tenho conversado hoje, tenho aconselhado, tenho ouvido várias mulheres, elas não estão conseguindo viver a submissão. Têm dificuldades de viver esse poder e essa autoridade, porque isso é poder, mulher, isso é autoridade entregue, aliás, por Deus a cada uma de nós. Por que essas mulheres, então, elas não conseguem exercer, praticar o poder da submissão? Porque elas se encontram feridas, frustradas, magoadas, cheias de traumas, ressentimentos em seus relacionamentos familiares, de pais, de namoro, de amigos e especialmente no casamento. Então, ela trazendo esse trauma, essa ferida, ela não consegue colocar em prática a submissão. O que é necessário então? O que eu preciso fazer para que esses traumas, essas feridas que eu carrego dentro de mim, os ressentimentos, as mágoas, a rejeição que é terrível, o que é que eu preciso então? Qual é o caminho para se resgatar, para se restaurar o poder da submissão na minha vida? O perdão. O perdão, ele é imprescindível. Se nós não vivermos o perdão de forma alguma, nós vamos conseguir resgatar esse poder maravilhoso que é dado, é uma dádiva de Deus para nós mulheres, a submissão. Para que haja submissão, temos que ser capazes de perdoar. Você está ouvindo isso? Você precisa perdoar, porque o perdão, ele tem o poder da cura, da restauração das nossas feridas, da cicatrização dos nossos traumas. E eu quero falar aqui alguns pontos importantes, compartilhar com vocês, mulheres, alguns pontos importantes acerca do perdão. O perdão, ele é o maior segredo para deixarmos para trás todas as feridas causadas pela rejeição, pelos abusos que sofremos, pelas feridas e os fracassos que vivemos em nossos relacionamentos. Estamos falando aqui de uma forma especial no nosso casamento. Amém? O perdão também é o segredo para quebrar o ciclo de pecados transmitidos de geração em geração. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós ou para as nossas gerações passadas, olhamos para nossa mãe, tias, nós olhamos até, quem sabe, para os nossos filhos, porque já estamos transmitindo isso para eles, aquele sentimento, aquele ressentimento, e daí vemos as coisas como num ciclo se repetindo na nossa vida. A mesma situação que minha mãe viveu, eu estou vivendo. E isso por quê?
porque vem de geração em geração uma ferida que vai sendo aberta, transmitida de geração em geração, e isso, como que eu posso dizer, compromete o nosso equilíbrio emocional, a nossa harmonia nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Então isso precisa ser quebrado através do perdão. E o segredo também para nós nos submetermos o amor do nosso Pai Celestial e ao amor das pessoas em nossa volta é o perdão. Vamos repetir. O perdão, ele é também o segredo para que nós possamos nos submeter ao amor do nosso Pai Celestial e ao amor dos nossos relacionamentos. Amém? Se nós não conseguimos perdoar, então nós não vamos conseguir nos submeter. Vamos ter dificuldades em receber afeto. Vamos ter dificuldades em receber palavras de aceitação, de afirmação, de elogio. Vamos ter dificuldade em receber o amor de Deus e das pessoas à nossa volta. Nós vamos criar uma resistência sobre todos esses pontos que nós citamos aqui a respeito sobre o poder do perdão. Eu quero compartilhar com você um dos maiores poderes do perdão, que é a restauração da nossa vida. A restauração da maior virtude, do maior poder de Deus em nós, que é o amor. Nós precisamos perdoar para viver, para desfrutar do amor de Deus. O perdão é restaurador do amor, é resgatador do princípio maravilhoso da submissão. E Jesus, ele nos deu várias palavras e exemplos de perdão. E o maior exemplo, a maior manifestação de perdão que Jesus nos deu foi a cruz. Ele se submeteu, ele amou e ele perdoou através do sacrifício da cruz. Ele renunciou todas as coisas, se submeteu, se subjugou a todas as coisas por amor a cada um de nós. Assim, a nossa comunhão, o nosso relacionamento de amor com o Pai e com o próximo é restaurado, é resgatado. E agora então, através do poder do perdão, nós estamos o quê? Habilitadas, capacitadas a amar e submeter, viver a essência da feminilidade, viver a essência da mulher, que é a submissão. Para nós vivermos esse poder, como já disse antes, nós precisamos ser submissas. Amém? Meu desejo hoje, através desse episódio, é que nós possamos viver de fato o perdão, o poder do perdão. Esse episódio hoje vem apresentar para você uma oportunidade de perdoar. Perdoar aquele que te feriu, perdoar aquele que te magoou, te machucou, que gerou traumas em você e que vem roubando o poder, a alegria, a plenitude que a submissão pode trazer para a sua vida. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês de perdão. Muitas coisas na minha vida estavam assim se perdendo, se desencontrando, dando errado, e eu fui recorrer na oração à presença de Deus, porque Ele fala, Ele trata conosco no secreto.
E eu entendi que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida era uma necessidade de liberar o perdão. E esse perdão precisava ser liberado para o meu pai, que foi a pessoa que mais me feriu, que gerou muitos traumas, que gerou raízes de rejeição, que gerou dependência emocional, tantas coisas que me prenderam, que travaram literalmente a minha vida. E em oração diante de Deus, ele disse para mim: você precisa resgatar a autoridade na comunhão através do perdão, para viver a submissão no seu relacionamento conjugal e até outros relacionamentos que também são prejudicados por isso. E aí eu disse: Deus, como eu vou perdoar o homem que destruiu a minha vida, meus sonhos, que me abandonou, que me rejeitou, que me fez desistir dos meus sonhos, dos meus projetos? E aí o Senhor, então, ele, na sua maravilhosa sabedoria e no seu maravilhoso amor, ele começou a me mostrar a respeito da vida do passado do meu pai, como ele foi criado, como foram os seus pais com ele, como foi a vida dele num todo. E eu comecei ali a perceber que ele não poderia me dar nada daquilo que ele não tinha recebido. E então, através daquela visão que o Senhor foi me dando da vida do meu pai, de quem ele realmente foi, eu comecei a agradecer a Deus. Um sentimento de gratidão começou a crescer dentro do meu coração, por lembrar de momentos, por mais simples que foram, por mais que foram poucos momentos, a gratidão veio, nasceu no meu coração e eu comecei a agradecer a Deus pelos momentos preciosos que nós vivemos, apesar de todo o sofrimento. E dessa gratidão nasceu o perdão. E falta muito, muito isso a todas nós. Olharmos para além das nossas feridas, olharmos para além dos nossos traumas, olhar para além das rejeições que nós vivemos, olhar para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, e entender que ele também foi uma alma e que também sofreu, que também chorou, que também carregou traumas e feridas. E quando eu entendi isso, eu consegui enxergar o meu pai como uma alma que também precisava da misericórdia, da compaixão. Eu comecei a agradecer a Deus pela vida dele. Comecei a louvar e adorar a Deus de todo o meu coração ali no meu quarto. E eu fui dizendo: Pai, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, ainda que ele já esteja falecido. Eu fui liberando palavras de perdão, de gratidão e de amor pelo meu pai. E esse perdão estabeleceu, essa gratidão estabeleceu no meu interior uma paz maravilhosa, uma paz que não existe nesse mundo. O mundo desconhece essa paz. O mundo nunca experimentou e nós não vamos experimentar até que conheçamos o poder do perdão e a gratidão nasça no nosso coração, por mais terrível que tenha sido o nosso passado, por mais terrível que tenha sido os nossos relacionamentos. Todos nós merecemos perdão. Jesus perdoou, nos perdoou quando nós não merecíamos. Ele nos aceitou quando nós não merecíamos, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo. E foi aí que essa paz, ela entrou no meu coração como um bálsamo de cura e foi fechando todas as feridas de rejeição, de abandono, de orfandade,
todas foram saradas, todas foram cicatrizadas imediatamente através dessa paz que se estabeleceu. Eu pude testificar o poder do perdão. E aí sim, eu recebi do Pai o resgate da submissão. Eu recebi do Pai Celestial a restauração, esse poder maravilhoso, essa autoridade maravilhosa que foi dado única e exclusivamente a nós mulheres, a submissão. Mulher, o meu conselho para você nesse episódio é: perdoe, rápido, rápido. Larga tudo que você estiver fazendo agora mesmo. Entra no seu quarto e fala com o Pai que te ouve em secreto. Lava o seu coração. Seja por quem for. No seu caso, nós estamos falando aqui muito especificamente, eu quero voltar assim especialmente para o casamento. Porque estamos falando de mulher única, não é? Então, entra no seu quarto e comece a louvar e agradecer a Deus, seja pelo passado, pelo presente, seja pelo que for, pela situação mais difícil que você possa ter vivido. E eu te garanto, o perdão vai restaurar, vai resgatar o amor de Deus no seu coração e vai te habilitar a transbordar isso no seu casamento, a transbordar isso na vida dos seus filhos, a transbordar nos seus relacionamentos, porque agora sim, você recebeu de volta a essência. Que essência? A submissão. E ela te autoriza a viver esse poder que resgata a família, que resgata o casamento, por mais difícil que seja. Essa essência é poderosa para restaurar a sua vida, seja qual for a situação. Então, busque a submissão através do perdão. Amém? É o desejo do meu coração. Eu falo isso de todo o coração e quem pode dizer por experiência, não perca tempo. Amém? Você vai ver a sua vida ser transformada através desse presente, dessa dádiva tão especial que Deus deu única e exclusivamente para nós, mulheres. Viva a submissão, o poder do perdão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faça uma oração de confissão. Entra no seu quarto e fala: Pai, como Jesus nos ensinou, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, que me magoaram, que me ressentiram. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero ser uma mulher única. Eu quero ser uma mulher extraordinária, maravilhosa, que vai revelar a sua glória através da submissão. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigada e até o próximo episódio.